Muito bem, seja bem-vindo à nossa 16ª aula do curso de Cálculo 1 e o assunto de hoje é limites infinitos no infinito. Vamos às definições então. Seja f uma função definida aqui nesse intervalo aberto, de a até infinito, e nós vamos dizer então que o limite de f de x quando x tende ao infinito é infinito, e vamos escrever dessa maneira. Se para qualquer m maior que zero existir um n maior que zero, tal que, se o x for maior que o n, isso implica que o f de x será maior que o m. Então, aquela velha história, né? Como aqui, para todo m eu consigo um n, de tal maneira que se o x é maior que n, isso implica f de x maior que m, eu posso fazer f tão grande quanto eu quiser, bastando para isso, eu escolher adequadamente o meu valor de n e pegando o x suficientemente grande aqui. Então, isso significa que à medida que o x aumenta, que o x tende a infinito, o f de x também tende ao infinito. Tá? De modo análogo, se f é uma função definida em menos infinito até a, nós vamos dizer que o limite de f quando x tende a menos infinito é menos infinito. E vamos escrever dessa maneira aqui. Se para qualquer m menor que zero existir um n menor que zero, tal que sempre que o x for menor que n, o f fica menor do que o m. Então, raciocínio parecido. Eu consigo fazer o f de x tão negativo quanto eu quiser, bastando que para isso eu escolha um n adequado aqui, e negativo também, e sempre que o x estiver antes desse n, o f estará antes do m. Como esse m é qualquer, eu posso fazer a f tão negativa quanto eu quiser. Bastando para isso, eu escolha o x suficientemente negativo. Então, isso significa que à medida que o x tende a menos infinito, o f também vai para menos infinito. Ok? Bom, pessoal, aqui eu dei duas definições, Eu vou deixar para vocês adaptarem as definições, de limite de f de x quando x tende a menos infinito igual a infinito, e também limite de f de x quando x tende a mais infinito igual a menos infinito. Tá bom? Isso não é difícil fazer, inclusive tem aí nas referências nossas do curso, tá feito lá. Sugiro que vocês depois deem uma estudada nas definições. Isso aí fica até para vocês fixarem um pouco mais os conceitos aí. Tá? É de modo extremamente análogo, Por exemplo, aqui, olha, só para comentar brevemente com vocês. Limite de f de x quando x tende a menos infinito igual a infinito. Então, nós vamos definir da seguinte maneira. Para todo m maior que zero, tem que existir um n menor que zero, de tal maneira que quando o x for menor que o n, o f fique maior que o m. Dessa maneira, a gente define esse limite aqui. E, analogamente, esse aqui, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar aí, tá? A segunda observação que eu trago para vocês hoje é a seguinte, ó. Cuidado, algumas propriedades de limite não podem ser utilizadas em limites cujo resultado seja infinito. Por exemplo, aqui, olha, diferença, Se eu tenho a diferença entre duas funções e as duas estão indo para o infinito, Eu não posso dizer assim, infinito menos infinito, isso dá zero. Não posso. Ou ainda, infinito sobre infinito, dizer que isso aqui dá 1. Não posso. Como a gente vai ver ao longo do curso, tá? Quando aqui numerador e denominador vão para infinito, nós podemos ter várias possibilidades de resultado para o limite. Ou ainda, quando aqui eu tenho as duas parcelas indo para o infinito e eu tenho uma diferença, isso aqui vai depender do comportamento de cada uma das funções envolvidas aí, da velocidade com que elas estão crescendo, tá? Observe que aqui, nesse caso, quando for diferença, tá? Quando for uma soma aqui, se as duas coisas estão indo para infinito, obviamente que a soma vai para infinito, mas a diferença não. Então, muito cuidado, tá? Não podemos dizer que infinito menos infinito é zero, infinito sobre infinito, é 1, tá? Tem que ter muito cuidado em relação a essas questões aí. As propriedades de limites infinitos que a gente citou anteriormente, no caso em que x tendia a e a era um valor finito,
elas continuam sendo válidas agora, né, para o caso onde A é mais ou menos infinito, né, que é o caso que nós definimos aqui hoje. Então, nós já tínhamos visto propriedades, né, de limites infinitos quando o x tendia a A aqui. Essas mesmas propriedades que a gente viu em aulas anteriores aí, para limites infinitos, elas permanecem válidas quando o x tende a mais ou menos infinito, ou seja, quando o x tende a A, se A for mais ou menos infinito, tá? Alguns exemplos. Então, determine via definição o limite de x quando x tende a infinito, embora seja óbvio isso aqui, né? A gente já sabe que vai dar infinito, a gente vai provar aqui como exemplo de limite via definição. Então, dado m maior que zero, se a gente toma n como sendo o próprio m, né? Sempre que o x for maior que n, isso implica que o nosso f de x, que nesse caso é o próprio x, vai ser maior do que quem? Como n é igual a m, eu posso substituir aqui. Vai ser maior que m. Então, x maior que n implica que o meu f de x fica maior do que m. Então, isso significa que limite de f de x, que nesse caso é o próprio x, quando x vai para infinito, é infinito. Tá? Exemplo 2. Aqui a gente já vai tentar dar uma trabalhada no limite para concluir e usar, né, como a gente citou aqui na nossa observação, as propriedades de limites infinitos, que também permanecem válidas nesse caso, tá? Para tentar concluir alguma coisa aqui sobre esse limite. Então, calcule o limite de x² mais x sobre 3 menos x quando x vai para infinito. Então, olha, primeiramente nós devemos notar o seguinte, que eu posso reescrever aqui esse quociente, né, da seguinte maneira. Olha, aqui eu vou colocar x² em evidência, então vai ficar x² vezes 1 mais 1 sobre x. Embaixo aqui eu vou colocar o x em evidência, então vai ficar x que multiplica 3 sobre x menos 1. Aí eu cancelo x² com x, aqui sobra só esse x. E nós vamos usar as propriedadezinhas, porque aqui eu tenho um produto de duas funções. Aqui é a função f de x igual a x e é a função g de x dada por esse quociente aqui. Esse quociente aqui, veja, né? À medida que o x tende a infinito, nós já vimos aqui no curso, né, que 1 sobre x vai para zero. Então, o numerador aqui vai para 1. Esse cara vai para zero, então o denominador vai para menos 1, 1 sobre menos 1, menos 1. Então, esse quociente aqui vai para menos 1. E x, do exemplo anterior, nós já vimos que vai para o infinito, né? Então, como eu tenho algo que está tendendo a uma constante negativa vezes algo que está indo para o infinito, o produto, então, vai para menos infinito, tá bom? Bom, pessoal, o último exemplo que eu trago nessa aula de hoje é o caso onde nós temos p de x, um polinômio de grau n, dado dessa forma que aqui está, e nós queremos analisar o que acontece com p de x quando o x vai para infinito. Nós vamos ver que o comportamento de p de x, à medida que o x vai para infinito, depende basicamente do coeficiente dominante, que é o nosso an aqui. Ó. Nós vamos ver que se o an for positivo, então p de x vai para infinito à medida que o x vai para infinito. Se o an for negativo, então p de x vai para menos infinito à medida que o x vai para infinito. A maneira de provar isso é bem simples. Nós vamos pegar o nosso polinômio p de x, que está aqui, e vamos reescrevê-lo colocando a maior potência, que nesse caso é x elevado a n, em evidência. Então, nós vamos colocar x elevado a n em evidência, né? E o fator que sobra aqui é dado por essa soma aqui, an mais an menos 1 sobre x, né, mais n menos 2 sobre x² e assim por diante, até chegar aqui a 1 sobre x elevado a n menos 1, mais a 0 sobre x elevado a n. Se você fizer essa multiplicação aqui, você vai ver que esse produto aqui é igual a p de x, tá bom? Né, aqui, ó, a n x elevado a n, tá aqui. Né, x elevado a n dividido por x dá x elevado a n menos 1, que multiplica a n menos 1, tá aqui. E assim segue, tá? Bom, uma vez feito isso, colocada aqui em evidência a maior potência de x, nós vamos analisar o que acontece com esse fator aqui. Veja, nesse fator aqui, que é uma soma, né,
Todas as parcelas, exceto essa primeira aqui, que é dada somente pelo AN, elas são tais que o numerador é uma constante e o denominador é uma potência de x, né? Veja, mas como a gente viu aqui no exemplo 1, que limite de x quando x vai para infinito é infinito, né? Nós sabemos que, como x elevado a n é o produto de x por x por x por x n vezes, né? Se x vai para infinito, qualquer potência, né, de x aqui, né, x elevado ao quadrado, x ao cubo, até o próprio x elevado a n aqui, qualquer potência de x, né, vai também para o infinito. Então, veja, aqui nós temos o numerador dado por constantes e o denominador sempre sendo uma potência de x. Então, das aulas anteriores, nós concluímos aí, né, que cada parcelinha dessas aqui irá para zero, porque o numerador é constante e o denominador está tendendo ao infinito. Então, cada parcelinha dessas aqui vai para zero, esse limite, portanto, vai para a n. E como a gente acabou de frisar aqui, limite de x elevado a n quando x tende a infinito é infinito, né? Porque aqui nós temos produto de x por x por x n vezes, então cada fatorzinho desse vai para o infinito, o produto também irá. Então nós vamos concluir o seguinte, ó, como esse cara aqui vai para o infinito e esse cara aqui vai para o AN, o produto irá para infinito se o AN for positivo, e o produto irá para menos infinito se o AN for negativo, usando as propriedades de limites infinitos, né? Se um dos fatores vai para infinito e o outro fator vai para uma constante positiva, o produto vai para infinito. Se um dos fatores vai para infinito e o outro fator vai para uma constante negativa, o produto vai para menos infinito, tá ok? Então, fica fácil da gente analisar o comportamento de p de x quando x vai para infinito. Basta olhar o sinal do coeficiente dominante. Eu deixei aí no material de vocês, como exercício, para que vocês analisem o que acontece com p de x quando x tende a menos infinito. Vocês verão aí que, além de depender do sinal do coeficiente dominante, o grau do polinômio também vai influenciar, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a esse exercício, que se resolve de maneira similar a essa aqui, vocês podem estar me procurando aí, tá, pessoal? Um grande abraço para vocês e a gente se vê numa próxima. Até mais.